Fala, galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Então vamos conferir agora qual é a nossa aula de hoje. Vamos para o slide, ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Importante, olha aí, já está aparecendo no slide de vocês o tema coesão sequencial, conjunções. Calma, não se assusta não, talvez esse nome seja um pouco diferente, difícil. Na realidade, já não é mais tão difícil, né? Vocês já tiveram aula sobre esse assunto, uma aula mais introdutória com o professor Barroso e vocês já estão bastante adiantados. Ou seja, aqui a gente vai continuar, certo? A caminhada que o nosso professor já iniciou com vocês. Beleza? Então, a gente vai fechar mais o nosso conteúdo. A gente vai observar, né, as conjunções coordenativas. É o nosso conteúdo, conjunções coordenativas. E aí, aqui e acolá, olhando dentro de uma letra de música, ok? O gênero que a gente está estudando durante o período, durante este período, né? Letra de música, certo? Então, a gente vai observar dentro desse gênero como é que ocorrem as conjunções coordenativas. Muito comum, não tem dificuldade. Eu acho que é até mais fácil do que em alguns outros textos. Mas vamos seguir. Aqui, um trecho, né? O título da música é justamente esse primeiro verso aí, né? Se porém fosse portanto, de Francis Rime. Eu não sei se é Rime, se é Rime, enfim. Eu sei que ele é brasileiro, ok? E aí é esse título mesmo, se porém fosse portanto. Aí nós temos, né? Ele faz esse trocadilho, né? Como se invertesse o porém, ele, como é uma conjunção, ela tem uma ideia de oposição, certo? É a mesma coisa do mais sem o i. Então, é como se ele dissesse assim, se em vez da oposição fosse conclusão, porque o portanto, ele é de conclusão, ele aponta para uma conclusão, certo? Então, esse porém, que é a mesma coisa do mais sem o i, ele é de oposição. Então, veja, é como se ele dissesse assim, se ao invés de oposto, né, eu concluísse as coisas, se no lugar, né, de porém fosse o portanto, seria melhor muitas coisas, né? Se ao invés de alguém, quando traz uma ideia para você, você colocar, mas vai dar certo isso mesmo? Você pensasse assim, rapaz, sabe o que é uma boa ideia? Logo a gente pode crescer com isso. Olha aí, logo a gente pode crescer com isso. Então a gente tem uma conclusão. Então, ele traz aí, né, como se fosse assim, uma observação mais positiva, né, das coisas. E aí ele faz algumas comparações, né, que estão mais para um âmbito mais subjetivo, né. Por exemplo, ele vai dizer, se porém fosse portanto, vinho branco era tinto. Se marreco fosse pinto, a alegria era quebranto, né. Vinho branco e vinho tinto, eles têm lá as suas diferenças, têm lá as suas combinações. Eu não sou nenhum especialista em vinho, né? Eu pesquisei antes um pouco sobre isso. Mas tem lá suas combinações e, assim, é mais uma questão subjetiva mesmo, né? Há pessoas que não gostam de jeito nenhum de vinho branco, certo? E já outros que gostam. Então, essa questão muito subjetiva que ele coloca aqui na música. Mas, enfim, aqui é só para a gente introduzir a nossa aula. A gente já não chegando com aquele conteúdo de uma vez, né? A gente vai falar de conjunções, dessas palavrinhas aí que vão aparecer ao longo do nosso texto, mas elas têm uma função muito importante no nosso texto. E a função é justamente essa palavra que é o tema da nossa aula, coesão sequencial. Vocês já pararam para pensar nessa palavra sequência, né? Coesão sequencial, é disso que a gente vai falar, tá aqui. Essa palavra sequencial, ela tem tudo a ver com sequência, certo? O que é sequência? É quando você observa que é uma coisa após a outra, certo? Então, há uma sequência, você observa que as coisas estão acontecendo em sequência. Então, tudo não acontece de uma vez, acontece primeiro uma, para depois acontecer a outra, para depois acontecer a outra, para depois acontecer a outra, e por aí vai. Ok? Então, a coesão sequencial é isso no texto. O texto, ele segue uma sequência, ele vai progredindo, certo? E as conjunções, elas são importantes nisso, é o que a gente vai refletir agora. Primeiro, eu sei que vocês gostam de conceitos, então vamos dar um conceito aqui sobre coesão sequencial.
A coesão sequencial, ela interliga as partes do enunciado, né? Enunciado, o que é dito. Pode ser uma simples frase, pode ser um parágrafo de um texto, pode ser um texto num todo, né? Um texto enorme, com várias páginas, certo? Então, tendo começo, meio e fim, a gente vai resumir enunciado a isso. Então, a coesão sequencial, ela interliga essas partes do enunciado, progredindo o desenvolvimento do tema, ou seja, o tema ele vai se desenvolvendo a partir do momento que eu vou fazendo essa ligação, né, entre as partes do texto. Eu tenho uma parte, eu ligo essa parte primeira a uma parte segunda, e assim o tema vai avançando, eu vou falando sobre mais coisas, eu vou aumentando cada vez mais o meu diálogo, a minha conversa, o meu texto, as informações elas vão ganhando mais corpo, né? Eu vou acrescentando mais informações ao texto. Não é um texto simplesmente com uma afirmação que carece de uma comprovação, né? Eu vou comprovando mais coisas sobre aquilo que eu penso, certo? E quem é responsável? Vocês viram na aula passada, eu tenho certeza que vocês ainda lembram, vocês observaram que geralmente o que liga, né, as partes de um texto? As preposições, elas fazem essa ligação, né, entre palavras, os operadores argumentativos e as conjunções, que é o objeto do nosso estudo de hoje. As conjunções, elas são bastante importantíssimas, né, para hoje. Conjunções. Nosso professor Barroso, ele até explicou a diferença entre preposição e operadores argumentativos na aula passada. Então, hoje a gente vai seguir somente com conjunções. Eu não vou falar aqui de preposição e nem de operadores argumentativos, porque o foco são as conjunções durante o mês, certo? E as conjunções coordenativas, porque depois que vocês aprenderem mais ou menos já um pouco sobre isso, mais ou menos não, vocês vão aprender completo. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a aula, tem as aulas também com os seus professores no meio da semana, vão aprender mesmo no fino, certo? Vão levar o negócio assim, brincando. Aí vão chegar na outra quinzena do mês já dominando a oração coordenada. Ok? Então é esse o nosso propósito. Então o que são as conjunções? Elas ligam, né, as orações, fazendo com que seus conteúdos sigam também uma lógica de sentido. Ou seja, as conjunções elas vão ligar orações, certo? Orações, a gente tem que estar atento a isso. A oração, a gente já comentou aqui algumas vezes, né? É quando tem um verbo na frase. Se eu tenho um verbo na frase, eu tenho uma oração, ok? E aí eu posso pegar essa oração e ligar com outra a partir de uma conjunção. Mas a gente não vai ficar falando de oração hoje não, a gente vai falar de oração mais à frente. Vamos observar aqui as conjunções, como é que ela vai fazendo, ela vai ligando esses conteúdos. Observem só. Exemplo 1, eu digo, neva. Nevar, um fenômeno da natureza, né? Está nevando, então neva. Você observa, né? Aqui no Piauí, complicado, né? Isso acontecer, certo? Aí um exemplo 2, outra frase, outra oração, faz frio, né? Tá fazendo frio, certo? Mas aí as duas realidades, elas estão ali acontecendo simultaneamente. E aí eu posso chegar no exemplo 3. Neva e faz frio, certo? As duas coisas, elas têm sentido lógico, certo? Porque a neve, ela faz parte de um clima frio, um clima até abaixo de 0 graus. Então, se neva, eventualmente também faz frio. E veja que essa conjunçãozinha aqui, ó, a gente pode dizer a vogal E, mas a gente não chama de E. Ninguém fala neva, faz frio, não. A gente chama de I. Neva e faz frio, então é pronúncia I. Então esse izinho aí, que é representado pela vogal E, a gente diz neva e faz frio, ele faz essa ligação, ele está ligando as duas orações, certo? Aqui nós temos o verbo nevar e aqui nós temos o verbo fazer, certo? E aí eu liguei essas duas orações que eram separadas, do exemplo 1 e do exemplo 2 e fiz o exemplo 3. Neva e faz frio. Ok? Então, ocorreu aqui a ligação, olha só. As duas estão ligadas por meio da conjunção, é para isso que a conjunção serve. O exemplo 4, ele já observa, né, que eu posso fazer essa ligação e dar um outro sentido.
é isso que eu quero que vocês observem agora. A conjunção, ela não somente liga, ela não está ali sendo somente uma ponte entre duas coisas, mas ela também atribui um sentido, certo? Então veja que eu não posso usar qualquer conjunção em qualquer frase, não. Eu tenho que observar o sentido da conjunção e o sentido também das duas frases. Então veja só que agora eu ordenei os dois exemplos, né? Neva, eu tenho aqui neva, prestem atenção. Olha aqui o neva. Faz frio, eu tenho aqui. Eu tenho um exemplo 1 aqui e eu tenho um exemplo 2 aqui, certo? Mas eu vou fazer diferente do que eu fiz no exemplo 3. Eu vou dizer, faz frio, e aí eu vou explicar por que faz frio. Porque neva, ok? Então aqui eu já usei outra conjunção, que é o porquê, que está ligando os dois exemplos, né, as duas orações. Faz frio, neva. Ou neva, faz frio. E veja que agora a ordem até mudou, né, na frase ficou essa ordem diferente. Faz frio porque eu estou dizendo aqui a consequência. E a causa disso, né? O motivo, a razão, né? Porque neva, ok? Então veja só que aqui eu meio que acrescentei apenas, né? Eu adicionei a informação. Eu tinha a informação 1 e adicionei a informação 2. Observem, informação 1, aí eu adicionei a informação 2. Aqui, através, né, da informação 1, eu expliquei, eu justifiquei a informação 2. Eu tenho a informação 2 que diz, faz frio. Eu quero explicar por que faz frio. Porque neva. Vejam só como é que foi. A conjunção ela foi essencial para organizar e para desenvolver isso. Já que eu estou falando de clima, eu tenho que utilizar os mecanismos corretos. Já que eu quero justificar por que faz frio, eu tenho que usar uma conjunção que seja explicativa. Deu para entender, gente? Eu acho que não está difícil não, está tranquilo. Vamos seguir. Olha a importância das conjunções. Simulação 1. Pessoa A, a pessoa A, né, conversando, diz, gostei muito de você. A pessoa B, também achei você uma ótima pessoa, mas, olha como a conjunção ela é interessante, mas, esse mais aqui, ele é de oposição, a gente já até falou sobre ele bem no iniciozinho da aula. Esse mais de oposição. Então, somente pela conjunção, eu nem sei o que ela disse depois. Nem está dito aqui, tem as reticências, né? As reticências aqui, elas suspenderam o que vem depois, certo? Eu não sei o que vai acontecer depois. E caindo aqui a caneta. Enfim, então o que acontece? Eu vou observando pela conjunção que o que ela disse depois, apesar de eu não saber o que foi, eu tenho uma ideia, por meio da conjunção, que não foi algo bom em relação à pessoa, né? Veja que ela disse, também achei você uma ótima pessoa, mas tem alguma coisa aí negativa, ela vai apontar alguma crítica, certo? Por quê? Porque esse mais vai indicar uma oposição. Essa ideia 1, essa oração 1 aqui, a gente pode dizer, a oração 1, vai aparecer aqui uma oração 2. Essa oração 2, ela é oposta a 1. Se é uma ótima pessoa, esse mais vai indicar que, apesar de ser uma ótima pessoa, ela tem uma característica aí que não é boa, certo? Acontece, ninguém é perfeito, né? Como diz o ditado. Na simulação 2, observem só a simulação 2. Pessoa A, você curte animes, né? Ou animes? Eu gosto muito. Rapaz, não vou nem falar sobre isso aqui agora, senão a gente vai até parar a aula. Porque, meu Deus do céu, né? É anime demais, que é bom. Rapaz, enfim, não vou nem falar também aqui alguns, senão vocês vão querer mudar de canal, vão querer assistir os animes aí. Fica quieto, deixa quieto aí. Então, a pessoa B vai e responde. Não só animes, mas também, ou seja, quando ela diz não só animes, mas também, essa combinação aqui do não só com mais também, que a gente pode dizer que esses são pares aqui, né? Eles sempre andam juntos. Sempre quando você diz, não só isso, mas também, ou então não só aquilo, como também, ou bem como, certo? A gente observa que ela vai acrescentar mais alguma coisa que ela curte, ok? Eu não sei o que é, mas ela vai acrescentar alguma coisa,
vai haver aqui uma adição. Ela não curte somente uma coisa, vou colocar assim. Ela não curte somente animes. Ela diz, não só animes, mas também algo talvez relacionado a animes, né? Mangás, por exemplo. Ela pode, algo relacionado à cultura oriental num todo, né? Doramas, enfim. Rapaz, eu estou manchando um ponto fraco aqui de muito aluno, hein? Fica na aula, viu, gente? Não sai da aula, não. Eu sei que são bons os animes, os doramas, ler um mangá também é muito bom, mas fica na aula. Mas, voltando aqui para a nossa discussão, nessa simulação 2, a gente percebe que a conjunção, ela aponta que vai haver um acréscimo de outra ideia, certo? A conjunção ela é suficiente para isso, para apontar que vai haver um acréscimo de outra informação, né? Que a pessoa ela gosta não só de animes, mas também de outras coisas, talvez relacionadas a animes, né? Não faz sentido ela dizer não só animes, mas também de chocolate. Fica meio, né? Ela meio que sai um pouquinho do tema, né? Fica meio incoerente. Dá para aceitar? Dá, mas a gente estava falando de coisas que você assiste, né? A gente está falando aqui de entretenimento, chocolate, como é que pode? Enfim. Mas o que vocês podem observar, num todo, é que as conjunções, elas têm sentido. Elas dão uma ideia para vocês durante o texto. Ou seja, não é olhar para um quadro de conjunções que você sabe, que seu professor já mostrou para você ir conhecendo as conjunções, aí você olha lá para aquele quadro e diz, ah, agora eu vou usar essa conjunção bem aqui nesse texto, porque eu achei ela bonita. Não, você tem que se atentar ao sentido da conjunção, à frase, ao texto que você está montando, ver se tudo aquilo encaixa. Continuando, relações na coesão sequencial. Agora a gente vai ver como é que se dá essas relações, certo? Essas relações, elas podem ser chamadas de 5 nomes. A gente vai observar os nomes que estão entre parênteses, é o que interessa para a nossa análise, certo? Mas eu trouxe aqui a conjunção em si, né, ela geralmente está adicionando. É por isso que geralmente, vamos dizer que quase toda conjunção ela é aditiva, porque geralmente ela adiciona, por mais que seja oposta, mas ela adiciona. Mas deixa isso quieto. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Há uma relação de conjunção, ou seja, os conteúdos das proposições se adicionam. É como se eu adicionasse um conteúdo a outro conteúdo. Veja só, eu digo o conteúdo 1, a oração 1, entra, mas eu adiciono o conteúdo 2, sai. E veja que os dois parece que se somam, né? Eu só posso dizer que ele sai porque eu sei que ele entrou, certo? Então, entra, sai. Então, veja que os dois eles estão se somando, ok? Entra, sai. Então, eu só posso dizer que ele sai porque ele entrou, ok? Então, veja que aí é uma soma, entra e sai, uma adição de conteúdos. Na disjunção, esse diz aqui, ele é interessantíssimo, porque é como se fosse, olha aqui, como se fosse assim um contrário, né? O oposto, certo? Na disjunção. Aliás, na disjunção não é o oposto, não, é a exclusão, perdão. Então, na disjunção é a exclusão, certo? Os conteúdos das proposições são diferentes. Então, eles se excluem, certo? Ou um ou outro, ou então eles são opções. Veja só, entra ou se sai, né? Melhor, vou tirar esse se aqui, senão vai ficar um pouco ambíguo, né? Entra ou sai, para ficar melhorzinho, certo? Entra ou sai. Escolha aí uma coisa ou outra, certo? Então, veja que ele se exclui. A de oposição fica melhor para a contrajunção. Então, é uma disjunção. Entra ou sai. Aí é por isso que o nome é alternativa. É só você lembrar das questões, né? Nas questões, quando você tem uma questão lá com 4 alternativas para marcar, você não pode marcar todas. Ah, quem dera você pudesse marcar todas, né? E aí, ele marcou a A, B, a C e a D. Eu vou considerar a certa, né? A correta é a B. Como ele marcou todas, então eu vou dar um certo para ele. Não pode ser assim. Você tem que escolher. Você tem que optar por uma ou por outra, né? Opções. E dentro dessa opção acontece também a exclusão. Se você escolhe a alternativa B, é porque você excluiu a A, a C e a D. Então, a conjunção alternativa, né? Ela indica isso, certo? Ela dá esse sentido de alternativa, de opção ou de exclusão. Às vezes eles têm o mesmo sentido ou não, às vezes eles são separados. A exclusão e a opção são coisas diferentes.
Na contrajunção, agora sim, agora vem o oposto. Os conteúdos das proposições se opõem. A gente vai observar, né, que aqui uma oposição. Entrou, mas saiu. Então veja que agora, né? Veja que agora não é mais uma questão de opção, entra ou sai. Agora é uma questão de que as duas coisas foram feitas, mas foi feito primeiro um movimento, entrou, e depois ele fez um movimento oposto, saiu, né? Entrou, mas saiu. Agora nós temos aqui uma oposição, e esse mais indica isso. A gente chama essas conjunções de adversativas, certo? Então veja só o nome aqui, ó, opõe para oposição, certo? Explicação ou justificação. Aqui é quando o conteúdo explica um ao outro. Veja só. Um conteúdo justifica o conteúdo de outra proposição. Então, exemplo, saiu. Nós temos a proposição 1, eu digo que saiu. E aí alguém pode perguntar, por que ele saiu, né? Não ficou por quê? Estava tão bom aqui a festa, alguma coisa, né, que estava acontecendo. Aí vem a explicação. Pois não achou lugar para se acomodar. Então, veja que aqui há uma explicação. Essa daqui, ela explica, certo? A proposição 1. Então, veja essa relação de explicação. Esse pois aqui, ele pode ser usado, né? Mas, geralmente, a conjunção que a gente mais vê ocorrer aqui é o porquê. Belezinha? E a conclusão é interessante. Um conteúdo conclui a ideia do conteúdo de outra proposição. A gente tem um conteúdo e, por meio desse conteúdo, eu posso chegar a uma conclusão, certo? É um raciocínio. Olha o exemplo aqui, a proposição 1, entrou. Entrou. O que eu posso concluir? Qual é a conclusão que eu posso dizer agora, assim? Se ele entrou, o que eu posso dizer a respeito disso? Portanto, não está do lado de fora. É ou não é? Se a pessoa está do lado de dentro, é porque ela não está do lado de fora. É uma conclusão. Entrou, portanto, não está do lado de fora. Conclusão, certo? Então, entrou, portanto, não está do lado de fora. Esse portanto aqui, ele acontece muito. Pode aparecer também o logo, ok? Vamos só entender melhor essa questão da conclusão no silogismo, né? Conclusão e silogismo. Silogismo é um raciocínio dedutivo. Eu deduzo uma coisa a partir das outras, por meio de duas premissas. Eu tenho duas afirmações, das quais se obtém pela inferência uma conclusão. A partir dessas duas informações, eu posso obter uma conclusão. Se eu digo, exemplo, todo homem é mortal. Todo homem é mortal, ou seja, todo ser que é homem, né? Todo homem, ele morre, certo? Aí eu vou e digo depois, a primeira premissa, né? Aqui foi a primeira. A segunda premissa, Sócrates é homem. Todo homem é mortal, Sócrates é homem. O que eu posso concluir a partir dessas duas coisas? Logo, Sócrates, que é homem, ele é mortal. Por quê? Se Sócrates é homem e eu digo que todo homem é mortal, eu posso dizer, eu posso afirmar, eu posso concluir que Sócrates é mortal, certo? Então, aqui nós temos a conclusão. Então, geralmente, quando você observar duas orações em que uma conclui o raciocínio de outra, ali você vai e diz que tem uma conclusão, certo? O portanto, o logo, o então, são conjunções que aparecem ligando, né? Essas orações. Vamos ver esse poeminha aqui, ele é interessante, porque graças a uma conjunção, ele se ajeita, ele parece não fazer sentido. Você vai ler até aqui comigo, vou traçar aqui uma linha. Vamos ler juntos? Tá boa a visualização. Vamos lá. Beijo. Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Paramos aqui. Professor, não fez sentido nenhum. Tá tudo aí errado aí. Fechei a escada, subi a porta. Era para ser o contrário. Ele subiu a escada e fechou a porta. Tá tudo aí sem coesão. Aí tá tudo embaralhado. Não tá valendo nada. Calma. Veja só que o poema, né, ele subverte a linguagem. A gente poderia até dizer assim, rapaz, eu posso questionar esse poema aqui, o sentido dele. Mas ele fez isso de propósito.
E a gente vai observar que o que vai progredir essa ideia e vai dar um sentido a essas ideias que foram colocadas aqui, né? Foram várias ideias. Cada uma delas, olha aqui, ó, até o título tem a ver, certo? O título diz que é um beijo. Aí depois diz, subi a porta, 3, fechei a escada, 4, tirei minhas orações, 5, recitei meus sapatos, 6, desliguei a cama, 7, deitei-me na luz. Parece que do 2 até o 7 o negócio desandou, né? Certo? Aqui está tudo sem sentido. Parece. Por que está tudo sem sentido, né? Porque está tudo embaralhado. Mas veja que a conjunção ela vai dar uma progressão. E tudo isso que parece sem sentido vai fazer muito sentido agora. Tudo, né? Esse tudo aqui, esse pronome, ele meio que resume, né? Tudo que foi feito antes. As ideias aqui todas, elas, né? Nesse tudo. Tudo, aí a conjunção. Por quê? Ele vai explicar, olha só a relação de explicação aqui. Ele vai explicar tudo isso que aconteceu. Subir a porta, fechar a escada, tirar minhas orações, recitar meus sapatos, desliguei a cama e deitei-me na luz. Ele vai explicar tudo porque ela me deu um beijo de boa noite. Ah, isso agora fez sentido, né? O caba ficou totalmente desalinhado. Perdeu a noção das coisas, né? Porque conseguiu o beijo aí da amada. Ah, professor, beleza, agora sim, tranquilo. Viu, gente? Aqui, a conjunção, ela fez uma ligação, né? Entre todas essas ideias aqui e a ideia que vem no final, que explica. Ela me deu um beijo de boa noite, explica tudo o que já aconteceu anteriormente. Então, aqui a gente tem uma relação de explicação. A conjunção, ela progride, ela desenvolve esse texto aqui. Ela dá sequência a esse texto. Um texto que parecia sem sentido, agora, por causa da conjunção, ganha sentido. A conjunção vai explicar. Você que não está entendendo nada, pergunta, mas por que esse poeta fez esse texto assim, né? Um autor desconhecido. Por que ele fez tudo assim, né? Não tem sentido nenhum. Alguém vai explicar. Rapaz, lê o resto, né? Tem um porquê aí. Aí você lê tudo porque ela me deu um beijo de boa noite. Aí você, agora faz tudo sentido, né? O beijo, né, deixou ele todo desnorteado. E aí ficou trocando as coisas, né? Sem entender nada. E aí está a explicação no final. Beleza? Na próxima aula, já a gente vai fazer questões. A gente vai praticar. Então, até já. Valeu, galerinha!